Oi, boa noite. Vamos aguardar aí os colegas entrarem para que a gente possa dar início a essa live, onde nós vamos trabalhar a questão de jejunostomia e gastrostomia, focando no aspecto da qualidade e da segurança do paciente. Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos, né? Pedimos para que vocês aí possam convidar seus colegas, né? Os colegas que tenham interesse nessa temática. Então aí aperte o seu aviãozinho e convide seus colegas para que a gente possa trabalhar esse conteúdo. E aí eu já vou chamar daqui a pouquinho a nossa palestrante, que é a estomoterapeuta Elaine, nossa querida colega, tá? Então só vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal entrar, certo? Vou chamar então a nossa palestrante, né? Já agradecemos aqui de antemão a presença de todos e de todas. Novamente peço para que vocês possam convidar seus colegas. Ó, Flavinha, boa noite. Vamos lá, certo? Isso, vamos dando coraçõezinhos aí para nós. Vão convidando o pessoal. Só vou esperar a nossa palestrante aceitar aí o nosso convite. Elaine, eu estou te convidando. Ver se deu certo, por favor. Vamos lá, agora vai dar. Muito bom ter todos vocês aqui, viu? Com muita alegria que nós os recebemos. Elaine, você está aí? Eu enviei o convite. O pessoal está dizendo que o sinal está fraco. Só um minutinho, pessoal. Boa noite. Enviando novamente aí o convite para a nossa palestrante. Vamos ver se ela consegue aceitar. Peço a paciência de vocês, tá, pessoal? Deu, agora vai dar. Enquanto isso é bom, porque aí todos os nossos colegas vão chegando, né? Mais colegas vão se juntando. Oi, Elaine. Olá, boa Boa noite, Juliana. noite. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, né? Então, eu acho que a É um gente pode. prazer, é um prazer. Desculpa, Elaine. É um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigada pelo convite. Com certeza também. Então, vamos oficialmente, né, dar abertura a essa live. Também gostaria de agradecer a Sobeste pelo convite, né, de estar mediando essa live junto com a minha colega Elaine Simone de Barros.
Meu nome é Juliana Balbinotti Reis, eu sou enfermeira, sou estomoterapeuta de Sudeste e sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. E tive a grata oportunidade, né, de me aproximar da Elaine, né, nesse breve convívio nosso para organizar essa live, com muita alegria. Então, eu vou apresentá-las a vocês, tá? A Elaine, ela tem uma experiência de 20 anos em pediatria clínica e intensiva. E faz 8 anos que ela atua como estomoterapeuta na unidade de um hospital de estomoterapia, claro, né? De um hospital de servidor público aqui não, aí em São Paulo, porque eu estou no sul, né? Eu estou aqui em Santa Catarina. Ela é sócia da DERN, Soluções em Estomoterapia, então ela vem aqui conosco compartilhar esse conhecimento, esse vasto conhecimento que ela tem, né? Tendo foco do nosso tema de hoje, a questão da jejunostomia e gastrostomia com foco na qualidade da assistência e na segurança do paciente. Então, antes de eu passar a palavra, né, para a nossa colega, nós pensamos em organizar a fala em 3 momentos, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai estar falando um pouquinho sobre né? Claro que a maior parte de vocês já conhecem, mas pode ser que tenham outras pessoas que não sejam estomoterapeutas e que não estão acostumadas a lidar com esses tipos de dispositivos. Então, nós vamos estar abordando um pouquinho as principais diferenças, né, de cada dispositivo, como que eles são introduzidos, então, alguns aspectos cirúrgicos que importam para a gente, né, a fim de que nós possamos implementar as melhores práticas para o cuidado. Então, é necessário que a gente tenha aí um conhecimento mínimo sobre essas práticas cirúrgicas, as vias de colocações, né? No segundo momento, a gente vai trabalhar com o foco um pouco nos cuidados em relação às principais complicações. E para finalizar, então, a gente vai trabalhar com o foco no cuidado, né? Vislumbrando aí a segurança do paciente, um cuidado de qualidade e principalmente trazendo o quê? O cuidador como esse parceiro, né, Elaine? Então, e ainda a Elaine vai falar um pouquinho sobre algumas especificidades em pediatria, né? Que é o foco bem importante, e vamos explorar essa expertise da nossa colega para trazer esse conhecimento mais para essa área. Então, muito agradecida a Sobeste, muito agradecida a Elaine por estar aqui comigo. Então, eu passo agora a palavra para a minha colega, né? Vocês podem ir colocando as suas dúvidas, né? Quem quiser compartilhar alguma experiência aqui no chat, que eu vou acompanhando, eu vou fazendo o agrupamento dessas dúvidas por blocos, para que a gente possa contemplar, né, na medida do possível, todos, e que a gente possa ter, assim, essa 1 horinha de um encontro bem gostoso, né? Com muita riqueza e muita discussão. Então, passo a palavra para ti, colega. É isso mesmo, Juliana. Vamos tentar agregar um pouco mais de conhecimento e principalmente compartilhar as nossas experiências, né? Então, nada mais, eu estou aqui hoje também para compartilhar um pouco do conhecimento e vocês fiquem à vontade também para compartilhar isso com a gente e assim a gente crescer junto, tá? Eu acho interessante a gente fazer só um lembretezinho a respeito da anatomia, funcionamento aí da gastrostomia. Vamos começar com a gastro. Lembrando que a gastrostomia, ela é inserida, então, no tubo gástrico, né, que faz parte do trato gastrointestinal, que serve aí também para digerir e absorver os alimentos ingeridos, a fim de desidratar esse alimento, estocar e até a liberação dos resíduos. Então, e sendo o estômago enorme, ele tem uma grande parte do trato gastrointestinal e sofre as ações aí de vários músculos. Lembrando da anatomia, lembrando que ele tem a parte do fundo do corpo e que ele também está composto de mucosas que revestem esse trato gastrointestinal, principalmente o estômago, e que nós temos mucosa interna
submucosa e mucosa externa desse estômago. Então, como definição de gastrostomia, nada mais é do que a comunicação entre a parte interna do estômago e o meio externo. Esse procedimento é realizado pelo profissional médico, né, através ou de cirurgia ou através de um procedimento endoscópico via endoscopia. Ela pode ser tanto definitiva quanto temporária, as definitivas em sua maioria por conta de neoplasias. Uhum. E elas podem ser realizadas também através da gastrostomia percutânea, por via endoscópica ou por via radiológica. Uma das indicações dessa gastrostomia, podemos falar a respeito do complemento de cirurgias de grande porte, cirurgias abdominais de grande porte, alívio de estase gástrica, esvaziamento gástrico, como fístulas digestivas e também para administração de medicamentos em alguns casos. A indicação para alimentação, quando o paciente tem alguma dessas patologias ou indicações de construção de uma gastrostomia, quando se vê que esta previsão vai permanecer por mais de 6 semanas, aí existe a indicação de um procedimento de gastrostomia. Esse acesso do trato gastrodigestivo, ele pode ser prejudicado temporariamente, então, por isso, essa indicação aí também para alimentação. Algumas das causas dessas indicações pode ser distúrbios de deglutição por conta de uma doença neurológica, por exemplo, que pode levar à disfagia, a trauma encefálicos, anóxia cerebral, AVC. Lembrando que em pediatria, uma das mais indicações de maior número é por conta das paralisias cerebrais. Isso em torno de 58%, quase já 59% das indicações em pediatria. Normalmente, a gastrostomia ela tem essa indicação e ela é bem aceita também por conta de que tem pacientes que acabam fazendo uso de sonda nasoenterais ou oroenterais a longo prazo. Então, as gastrostomias, elas obstruem menos, não fica aquela coisa exposta, né, que pode levar à questão da aceitação social. Algumas pessoas, a gente encontra, né, às vezes, no metrô, pessoas com sonda, e a gente fica pensando como é que ela está se sentindo, porque as pessoas olham, né? As pessoas olham. E a gastrostomia, não, ela traz isso também, né? Sem contar diminuição de abscessos de aba nasal por conta de fixação. As sondas nasoenterais podem levar também a sinusites, faringites, refluxo gastroesofágico, né? Lesão por pressão, exatamente. Então, a gastrostomia, ela também tem uma indicação por conta de todos esses fatores. A gastrostomia, ela nada mais é, então, do que essa comunicação do tubo gástrico com o meio externo e precisa ser feito através ou da endoscopia ou procedimento cirúrgico, onde é colocado um tubo, é inserido um tubo dentro desse invólucro aí do tubo gástrico. Normalmente, esse catéter é protegido por um dispositivo onde você consegue fixar internamente quanto externamente. Eu vou aproveitar aqui e mostrar a minha menina, a nossa bebinha. Ela está
Deixa eu Dá para só te ver? falar uma coisa, assim, ó, o teu som tá maravilhoso, mas a imagem ela tá toda desfocada. É uma judiação, porque a gente não consegue ver a tua beleza, né? E a gente não consegue ver direito a bonequinha. É uma pena. Ah, por aqui a imagem está muito boa, mas eu vou tentar dar uma limpada na minha câmera Tá, é uma pena. para ver Mas se dá calma uma que a gente vai dar melhorada. jeito. É, a gente vai dar jeito. Espera aí só um minutinho, que aí a gente já tenta Tá, acertar. tranquilo que a gente consegue. A Elaine tem a bonequinha que ela me mostrou ontem, né? Que é o manequim, onde ela utiliza esse material. Isso é muito importante para nós, né? Para poder, principalmente, orientar os pais das crianças, os cuidadores. E ela traz esse dispositivo que a gente chama de uma simulação de baixa fidelidade, né? E para que a gente Sim. possa utilizar e trabalhar um pouco melhor, para que eles tenham mais objetividade do que realmente representa, né, esse dispositivo, de onde ele vai ser inserido, e aí fica mais fácil de explicar os cuidados. Tem colegas perguntando, Elaine, onde você comprou? Eu acredito que foi você que produziu mesmo, né? Sim, eu e minhas colegas da DEB. Ó, que bacana, viu, gente? Melhorou um pouco a qualidade dessa imagem ou não? Não muito, é uma pena. Melhorou um Só pouquinho, um assim, minutinho. melhorou um pouquinho, né? 10%. É, possivelmente deve ser na conexão, né? Eu estou vendo super bem aqui. Talvez seja algum problema Oh, de conexão também. agora deu. Ê, Ah, maravilha, o anjinho maravilha. da guarda soprou e agora deu certo, para te mostrares aí o bonequinho. É, vamos lá, hein? Vocês, não sei se vocês conseguem ver, Sim. então, a minha Debinha. Ela tem uma gastrostomia. Então, esse é um dos catéteres usados para o tratamento em gastrostomia, para uso da gastrostomia, né? Então, essa daqui é um tubo longo onde ele tem um retentor externo que fica externamente na parede abdominal e ele tem um balonete, parte interna que a gente insufla e esse balonete ele vai ficar lá dentro do estômago, mantendo esse catéter fixo, fixo, e com esse balonete insuflado, ele também evita que o conteúdo gástrico ele venha para a parede abdominal. Então, ele faz um tampão ali também, tá? E alguns catéteres passados endoscopicamente, a primeira passagem, ele não tem esse balonete. Ele vem num formato de, alguns chamam de guarda-chuva, outros de cogumelo, que ele segura também na parede abdominal, na verdade, na parte interna do estômago. E normalmente o retentor externo fica realmente Uhum. para fixar Elaine, teve um externa. colega aqui que pediu para você mostrar novamente o balonete, por favor, que na hora deu uma falhadinha. Tá. Esse aqui, por acaso, eu testando ontem, eu acabou furando o balonete. Eu não vou ter como encher, mas o balonete, ele fica exatamente aqui. Ó, dá até para, não sei se dá para Dá ver, para ver. danificou. Por quê? Porque o material da minha Debinha, ele é bem resistente quando a gente foi fazer, simular o orifício da gastrostomia. Então, ele danificou. Então, para a gente também ver que esse balonete, ele é extremamente Sensível. sensível. E a gente tem que respeitar o volume
solicitado pelo fabricante, que vem aqui descrito em cada catéter. Então, cada fabricante vai dizer o quanto você vai insuflar este balonete, porque numa dessa você também pode perfurar o seu Sim, balonete, como todos os materiais, né? né, Elaine? Como todos os Sim, materiais, a gente sempre ressalta isso, a importância de ler o que o fabricante está recomendando. Porque se ele fala para inserir determinado volume e nós inserimos outro, a gente corre o risco de fazer uma iatrogenia no paciente e aí a empresa não vai ser responsabilizada. Quem vai ser responsabilizada somos nós, né? sim, sim. E sem contar também que eu já vi erroneamente, por isso da necessidade, da importância da educação em saúde, né? Explicar o autocuidado e até mesmo orientar os cuidadores de como utilizar essas vias do catéter de Sim. gastrostomia. Porque pode, erroneamente, ao invés de usar a via do balonete para insuflar ou desinsuflar, injeta ou dieta ou medicamento por essa via, e aí você acaba também danificando o balonete de retenção interna. Uhum. Também tem Teve isso. uma colega que colocou aqui uma pergunta questionando se o que estava na Debinha, né, era o dispositivo de baixo perfil. Não é, né? Então a gente precisa esclarecer isso, que existe a diferença desses dois dispositivos, né? O catéter convencional, que foi o que você mostrou, e o dispositivo de baixo perfil, que é o que a outra colega está perguntando. Sim, exatamente. Exatamente isso. Aí, eu acho que a gente já pode ir trabalhando aqui algumas dúvidas que foram surgindo em relação ao tempo de permanência do dispositivo, né, da sonda propriamente dita. Tem um colega que perguntou se esse suco gástrico não vai danificando o dispositivo, quanto tempo essa sonda pode permanecer, se precisa ficar testando esse balonete no domicílio e o que acontece quando esse balonete estoura. Então, aí já fui juntando um monte de perguntinha para ti, Débora. Sim, Elaine, desculpa. são várias, são várias perguntas. Então, vamos lá. Vai me lembrando de todas as se esquecer alguma. Sim. Esse balonete, como este material é silicone, no caso, ele é silicone, ele tem uma certa resistência. A gente tem que lembrar que o conteúdo gástrico, ele é extremamente, o pH dele é extremamente ácido. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, sim, com esse balonete, na manutenção desse balonete insuflado, para que ele tenha uma durabilidade e uma boa fixação para uso, para que ele tenha um uso a longo prazo. Após a primeira passagem por via cirúrgica, tanto cirúrgica quanto a endoscópica, a primeira troca sempre é médica, troca médica. Lembrando que por via endoscópica, a de primeira passagem, ela não tem balonete. Ela tem um retentor interno que é em formato de um cogumelo. Então, para retirar, você tem que realmente fazer uma pressão bem importante nessa parede. Para isso, essa parede, ela tem que estar já bem maturadinha, ela já tem que estar bem cicatrizada para essa troca ser feita com efetividade, sem causar dano para o Com paciente. A tranquilidade, né? partir, exato, a partir daí, da segunda, terceira troca, nós profissionais, enfermeiros, nós temos essa liberação para realizar a troca, tanto ambulatorial, quanto hospitalar, quanto domiciliar. Uhum. Faltou mais alguma pergunta? Faltou sobre como manter em casa a questão do balonete, se precisa testar, se o balonete, né, estourar, que conduta adotar, enfim, nesse sentido, em relação mais ao balonete. Sim, é de extrema importância manter sérvio e funcionante. Esse é para a gente manter, ok? Ok.
para a gente manter a funcionabilidade deste catéter. Então, a gente precisa, sim, esporadicamente, rever o conteúdo desse balonete. Precisa ser periodicamente, uma vez por semana? A cada 15 dias, tranquilamente, você pode rever o conteúdo deste balonete. Agora, se atentar para presença de vazamento, você suspeitar também se esse balonete já não está danificado. Por quê? Porque como ele veda, ele faz a vedação do meio interno para o externo, se o balão tiver furado, então, com certeza, vai haver grande possibilidade de haver vazamento na pele. Uhum. Né? Então, essa é uma possibilidade. Sim. Faltou... Normalmente, eu verifico a cada 15 dias, estando o balonete ok, a cada 15 dias, tranquilamente. Um dos cuidados também importante para manter a pérvio, esse catéter, é realizar um movimento de rotação 360 graus, pelo menos uma vez por semana, essa rotação para manter pérvio. Eu estava aqui dando uma olhadinha nas perguntas, que tem várias, né? Então, a questão da durabilidade, do tempo de permanência desse dispositivo, né? Quanto tempo ele pode permanecer, se tem uma periodicidade de troca, são essas as perguntas que estão girando em torno aí do tempo de permanência. O tempo de permanência vai de acordo com o protocolo da sua instituição, que isso é de extrema importância, né? Você manter um serviço onde tenha protocolos baseados nas evidências para que você dê acesso, né, à assistência de enfermagem com qualidade. Então, se a sua instituição não tem um protocolo, seria interessante fazer essa construção, e aí nele sim. A maioria dos protocolos, ele diz que, em média, 6 meses tem a durabilidade. Só que o que acontece em todos os manuais dos catéteres que eu tive acesso, ele dá a durabilidade de 30 dias, a garantia de 30 dias. Mas a gente, no dia a dia, a gente vê que esses catéteres, eles têm uma durabilidade muito boa. Dependendo da qualidade realmente do material, eles ficam 6 meses. E também vai do cuidado, né, tanto do paciente quanto do cuidador. Por exemplo, um paciente que pode acontecer dele fazer a terapêutica mista, o uso da gastrostomia para suplementação e mesmo assim ainda ele faz ingesta via oral. Então, criança, já vi isso acontecer, dessa alimentação mista, fazer ingesta de, por exemplo, de um refrigerante cola, onde é extremamente ácido e danificar o material. Isso a gente... para desobstruir sonda, para desobstruir gastro. Então, assim, ó, deixa só eu perguntar aqui, porque como tem muitas perguntas, para não perder o fio da meada, né? Muitos colegas estão colocando a situação de quando não estão numa instituição, ou seja, atendendo o paciente em domicílio. A gente sabe que isso acontece muito, né? Principalmente com o envelhecimento populacional. Então, eles perguntam o que devem seguir, né? Já que não existe um protocolo, não existe uma instituição, se eles devem seguir, então, a norma do que recomenda o fabricante do produto. É essa a nossa garantia, a princípio, né? Eu diria que a todos que fazem atendimento domiciliar, utilizar as melhores práticas que nós temos aí disponível na literatura, né? Por mais que ele diga que 30 dias ele dá essa garantia, e a gente vê que no dia a dia ela consegue ficar por 6 meses, 8 meses. Depende muito do paciente, da condição clínica, da condição de cuidado, né?
Exato. E não só, e também da medicação que faz Sim. uso. Pacientes com doenças neurológicas degenerativas, assim como Parkinson, que faz uso de Prolopa contínuo, né? E são várias vezes durante o dia. O Prolopa ele tem uma acidez muito alta, muito alta. Ele danifica realmente os catéteres até de silicone. Uhum. Eu já tirei vários com alteração na coloração, inclusive no catéter. Sim. Isso por conta do uso do Prolopa. Vai ficando uma crosta também, né? Fica resíduo Escuro, aderido, né? escuro. Pessoal, assim, ó, só para que a gente não fique tão ansioso, nós ainda estamos na primeira parte. Já passou meia hora, mas a gente vai dar conta do conteúdo. Tem pessoas perguntando sobre o granuloma, sobre fixação, a gente vai falar disso tudo. Nós estamos só no começo, só falando ainda dos dispositivos e trazendo um pouco a diferença da gastro e da jejuma, né? Então, acho que até agora a gente conseguiu esclarecer aí as perguntas que surgiram em relação a essa temática. E agora a gente passa então para o segundo momento, onde nós vamos falar um pouquinho das principais complicações, né? Para depois a gente falar do normal. Vamos falar um pouquinho do anormal para depois falar do que é mais comum. Então, como complicações, a gente tem aquelas relacionadas ao próprio dispositivo, que a gente não vai abordar hoje, porque é ruptura de catéter, é saída acidental, né? São várias situações. A gente vai se ater a falar aquelas complicações onde nós podemos estabelecer algumas intervenções para o cuidado seguro, né? De qualidade, baseado em evidência. Então, nós sabemos que em relação às complicações voltadas mais ao paciente, não ao dispositivo propriamente dito, o que nós mais encontramos são as dermatites, né? As infecções, que também geralmente estão associadas, e a granulação, né? E também, a gente até estava conversando, né, Elaine, sobre a síndrome bump-to-pump, né? Que é uma situação que ela vivenciou, e eu até disse para ela, traz essa experiência aqui para a gente, né? É muito interessante contextualizar o que acontece na prática aproximado do nosso referencial teórico. Então, ela vai trazer aí uma especificidade de um atendimento que ela realizou, que eu achei bem interessante. E aí, então, a gente também tem o prolapso da mucosa gástrica, mas nós vamos se ater a falar, então, das complicações de dermatite, da complicação de granuloma e da síndrome, e de abordar alguns cuidados que a gente tem em relação a isso. Então, tudo que vocês perguntaram até agora em relação à fixação, o que utilizar no granuloma, como cuidar da pele, perigastro, a gente vai estar abordando agora, tá certo? Se ainda constar alguma dúvida, conforme a fala da Elaine, a gente vai esclarecendo aqui, vocês podem continuar a colocar no chat, que eu vou juntando tudo para depois a nossa palestrante dar conta. Então, pode ir, Elaine. Ah, podemos falar de dermatite Sim. peristoma, então. Então, nada mais é do que a causa daquele efluente de retorno do efluente gástrico em contato com a pele. Então, as secreções gástricas, elas têm um pH bem alterado, um pH em torno de 1,5 a 3,5, então é um pH bem ácido, e elas acabam corroendo essa pele no entorno deste catéter. Então, desde dermatites com perdas de epiderme até lesões mais profundas, assim como lesões fúngicas, a gente pode estar encontrando também em uso da gastrostomia. Né? Então, é uma das complicações aí também. Lembrando também que o alargamento do tubo, o tubo não bem posicionado em 90 graus, ele solto na parede desse ósteo da gastrostomia, ele também pode causar alargamento. E no alargamento pode também facilitar, favorecer esse retorno do conteúdo gástrico para a pele. Então, também a importância de manter um catéter a 90 graus, bem firme, bem fixado, para que evite também essa questão do alargamento do ósteo aí. Uhum.
E tá? aí, eu acho que a gente poderia trazer um pouquinho desse contexto, né, de manter sempre ali a área peristoma limpa e seca, hidratada, né, e principalmente em relação à fixação do dispositivo. Então, nós tivemos aqui algumas perguntas sobre o que utilizar para essa fixação, como proceder a essa fixação. Acho que tu poderias também, dar uma palhinha sobre isso, né? Então, a priori, higiene com água e sabão na região periostomia, deixar bem seca, tubo bem fixado, de preferência a 90 graus, sempre. No mercado existem alguns dispositivos onde você consegue manter este catéter fixado a 90 graus, ou você realmente manter esse, por exemplo, esse catéter aqui, ó, além do retentor externo, ele também tem essa haste que você consegue mantê-lo de forma mais fixa. Por quê? Porque dessa forma, ele pode fazer, inclusive, lesão por pressão, dependendo de algumas marcas, vem com alguns pezinhos aqui embaixo do retentor e eles também acabam danificando a pele. Então, água e sabão, uso de creme barreira, também a gente pode estar fazendo o uso do spray barreira Sim. também é sempre bem-vindo. Isso na prevenção, isso nos cuidados em pele íntegra. No caso de dermatite, já havendo perda de epiderme, por exemplo, nós podemos usar o pó de CMC, para tirar, nivelar aquela dermatite com a perda, para deixar mais seco essa região, então livre de umidade. Essa é a ideia. Sim. Associado a isso, só colocando um pouquinho da experiência, até criança, né? Pediatria não é a minha área, mas assim, eu já tratei dermatite peristoma de criança e assim, o efeito com a laser terapia, né? O efeito é muito impressionante, mas é claro que é uma associação de cuidados, né? Cada paciente realmente é uma avaliação clínica, são prioridades que você precisa estabelecer no seu cuidado, então é muito diferente o paciente que eu estou cuidando no domicílio, do paciente na instituição, do paciente asilado, né, em LPI. Então, é claro que tudo vai mudar a minha visão e a minha prioridade de cuidado. Mas eu tenho que ter esses princípios, né, Elaine? Para que eu possa até explicar para os cuidadores, né? Ó, você precisa fazer isso por conta disso, para prevenir tal coisa. Porque o cuidado pelo cuidado, se a gente não fizer esse esclarecimento, o cuidador ele não vai ter a noção da importância daquele cuidado. Ele vai pensar, meu Deus, mas para que fazer isso, né? Talvez vá gerar mais dor no paciente, ou é mais um cuidado que eu tenho que fazer. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Esse contexto de cuidado, as necessidades do paciente, embasar a nossa fala nesse sentido, né? Então, acho que isso é bem importante. Extremamente importante, até mesmo porque quando os pacientes, os cuidadores, os familiares saem com o seu paciente e levam o paciente com uma gastrostomia para casa, muitas vezes, aí é que a gente precisa se antever. A gente precisa sim passar as informações, todas as informações, porque eles sim, eles têm capacidade de entender, eles não têm a capacidade de prever o que poderia ter acontecido se a gente não passasse a informação. Mas a partir do momento que você passa a informação, eles têm essa capacidade do entendimento. Sim, Aí eles falam, então isso é por conta sim. disso. Então se eu fizer isso, acontece aquilo. Então, isso é extremamente relevante para a questão da educação em E saúde mesmo, até né? do empoderamento, né? A pessoa, o cuidador, ele vai se sentir importante desenvolvendo aquela ação, né? Vai se sentir contribuindo positivamente nesse cuidado, evitando que tenha complicações, que dê problemas, né?
Aí aqui um colega, ele até ilustra isso, que os próprios cuidadores têm receio em manipular ali o retentor, né? Acha que, para realizar a higiene, que acha que vai tirar a sonda, acha que vai machucar o paciente. Então, é nossa função também orientá-los, né? Empoderá-los para esse cuidado, fazendo todas essas orientações e cuidados com a máxima segurança possível. Então, ele tem que entender o porquê daquilo, né? A gente fala que o adulto ele só Sim, aprende quando ele entende a importância daquilo. E isso é essencial, né? Sobre o sim. tratamento, tem pessoas perguntando se há indicação de espuma, né? Se há indicação de outros produtos além do próprio hidrocoloide. Então, o que que você indica, Elaine? Né? Eu falei um pouquinho aqui da experiência do laser também. É claro que tudo vai depender de como Sim. essa área se apresenta, as possibilidades, os recursos terapêuticos que a gente tem para poder utilizar, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Não é em toda instituição que você pode ter acesso a uma espuma de silicone, mas a literatura traz para a gente que em pele íntegra não se usa nenhum tipo de interface entre o retentor e a pele. Higiene, água e sabão, mantém tudo limpo, ok, e bem fixo. Na presença de lesão de pele, aí sim você tem todas essas alternativas. E uma das alternativas, sim, ser Uhum. em lesão de pele para dar uma protegida. E se também existir a presença de lesão exudativa, aí sim tem que lançar mão mesmo de alguma espuma, algo mais absortivo. Se não tiver uma gaze, e mantém a troca desta gaze, evitar o máximo possível a umidade no local, Sim. para não aumentar mais essa Isso lesão. já responde a pergunta de alguns colegas que questionaram: eu devo usar gaze, né, sob o dispositivo? Não, não utiliza nada, como a Elaine colocou, é só o dispositivo mesmo, né, se a pele está íntegra, cuidando desse aspecto. Se tiver umidade, se tiver lesão no local, aí a gente precisa avaliar o estágio que está essa lesão, que tipo de tecido tem essa lesão, que possibilidades terapêuticas eu tenho. Então, isso, né, a gente fala sempre, não é uma receita de bolo, né? A gente precisa realmente avaliar cada caso, ver as possibilidades, a prática que eu tenho e aí dar continuidade. Vamos dar uma aceleradinha, porque Ok? tá muito boa essa live, eu sou suspeita, porque eu adoro essa temática, né? Mas já se passaram aí basicamente 42 minutos. Então, agora, Sim. Elaine, eu vou pedir para te falar um pouquinho do granuloma, né? Que é o outro vilãozinho aí, que gera complicações, que são, às vezes, muito recorrentes, né? E que as pessoas ainda têm bastante dúvida. Sim. A presença do granuloma. O que é o granuloma? O granuloma é uma hipergranulação em volta do catéter. E ele pode ser causado tanto pelo atrito em acesso, nesse ósteo dessa estomia, ou até mesmo inflamação, processo inflamatório, processo infeccioso, ele faz a permanência desse granuloma. Então, a importância de ter um catéter fixo a 90 graus é extremamente importante também para fazer a prevenção deste granuloma. Uma vez esse granuloma já instalado, aí sim, além de manter esse catéter bem posicionado e diminuir a umidade local, na literatura, se não me engano, é um texto, é um guia da Austrália de 2011, de 2015, em que eles fazem uso de NaCl, compressa de NaCl, por 20 minutos. Eu tenho a experiência do uso de NaCl, a ampolinha de NaCl, gotejar em cima do granuloma, a cada 5 minutos, observar essa hipergranulação. Se ela empalidecer em 5 minutos, eu paro ali. Eu faço isso
3 vezes por semana. Se ela não empalidecer, se ela ainda se mantiver vermelhinha, ativa, eu faço isso mais 2 vezes. Então, vai me dar 15 minutos aí esse granuloma em contato com esse NaCl. Uhum. Ou pode-se usar também essa alternativa do pessoal da Austrália, que eles fazem compressa de NaCl por 20 minutos. Uhum. Então, essa é a possibilidade que a gente acaba normalmente utilizando na nossa prática clínica, mas lembrando que a gente precisa eliminar o causador do granuloma, né? Então, não adianta você não fixar adequadamente o dispositivo, não adianta esse dispositivo estar muito apertado, porque senão a gente vai acabar causando, né? As pessoas estão perguntando sobre a porcentagem, é assim, né? O NaCl é 20%, é isso que a gente pinga, né? E acaba utilizando. Sim. E deixa eu ver o que mais aqui colocaram. Alguns colegas estão. Aproveitando, Oi? aproveitando, tem pessoas que conseguem mandar manipular Sim. o gel com o NaCl. Ele também funciona bem. Eu acabo utilizando na instituição mais a ampolinha mesmo, porque é o que a gente tem, o nosso público não tem recurso para compra, né? Mas aí é uma possibilidade. Um colega está perguntando sobre o uso do albocresil para granuloma. Eu não tenho experiência sobre a utilização. Eu já li, inclusive, um estudo a respeito do albocresil, mas eu também não tive a experiência, porque como é uma fórmula médica, tem que ter a prescrição médica Sim, aí, né? Então, eu não consigo ninguém ainda para fazer essa é. prescrição, mas eu já vi um estudo a respeito. Essas coisas a gente precisa cuidar um pouquinho, né, colegas? Cuidar do que é nosso realmente, né? É, tá. Outra colega colocou que na instituição que ela trabalha, ela utiliza o nitrato de prata associado, ou corticoides prescrito pelo médico, né? Como um Silon orobase. É o que a gente está falando. Possibilidades existem, né? Nitrato de prata, enfim. A gente tem que pensar o que seria menos agressivo para o paciente e o que a gente tem a prerrogativa de poder utilizar e lançar mão, que é o NaCl, com segurança, né? Quero falar. A questão do nitrato de prata é que se em bastão não se vende mais, a gente não tem mais acesso, né? A Anvisa suspendeu já há bastante tempo. Uhum. Tá, então acho que do granuloma deu para ter, né, uma noção aí, uma especificidade, porque nós também estamos embasando a nossa fala na nossa prática, mas também em estudos, né? Então, a gente não está trazendo só a questão mais empírica do conhecimento, a gente está tentando respaldar bem as nossas ações nas nossas condutas, certo? E da síndrome? Eu quero que tu fale do que a gente conversou, quero que conte aqui para o pessoal. Ah, a síndrome Barrett-Bumper, ela não é tão conhecida. Eu tive acesso a uma paciente, o hospital que eu trabalho, nós somos solicitadas via interconsulta para as avaliações afins da estomaterapia. E uma dessas pacientes, nós recebemos uma solicitação para avaliar uma dermatite perigastrostomia. Ao chegar no quarto, essa paciente, ela estava extremamente gemente, abdômen extremamente dolorido, correndo dieta e vazando para todos os lados. Então, a primeira coisa feita foi parar essa dieta, higienizar tudo que estava para tentar entender o que estava acontecendo ali. E aí que deu para visualizar um abdômen completamente séptico, endurecido, até a questão álgica dela, né, justificava tudo aquilo. E ao higienizar, já dava para ver uma dermatite muito importante, pegando até 50% do abdômen. E ao higienizar, dava para visualizar a parte do retentor interno, visualmente, externamente visível ali para gente. Então, o Barrett Bumper
é uma síndrome, na verdade, onde acontece a saída, o deslocamento desse retentor interno, que fica fixo dentro do tubo gástrico para a parede abdominal. Então, ele pode ficar inserido, se deslocar para qualquer parte que não esteja dentro do tubo gástrico. Pode ficar entre a parede muscular, ele pode estar realmente externo, e na presença, se a inserção desse catéter for uma inserção aguda, né, há pouco tempo passada, ela não vai estar maturada ainda, então todas essas estruturas entre músculo, derme e epiderme, elas não vão estar justapostas, e aí é que acontece, por exemplo, numa tração, esse deslocamento desse retentor interno. E aí o que acontece? Se continuar infundindo dieta, essa dieta vai para a cavidade, nesses espaços aí que vão estar abertos, causando, então, peritonite gravíssima. Uhum. Vejam que interessante, né? Não sei se você vai entender. Como a nossa clínica ela é soberana, né? Então, a colega foi chamada para fazer uma avaliação que, teoricamente, tinha tudo para ser aquilo, e aí, a partir da nossa avaliação clínica, do nosso raciocínio clínico, né, ela pôde realmente fazer um diagnóstico até de enfermagem ampliado, né? Com base nos sinais e sintomas da paciente e tal. Então, é muito bacana, né? E assim, essa complicação, ela acontece em adultos em uma média de 2 a 3% das passagens de gastrostomia por via endoscópica. E se a gente parar para pensar que é de 10 passagens de gastrostomia, elas são por via endoscópica, é muita coisa, 2, 3%. E muitas vezes, se a gente não tem esse olhar, a gente passa desapercebido, e aí quando a gente vê o cliente, o paciente já está bem complicado. E em pediatria, a síndrome de Burritt-Pamper, ela acontece em 22%, ela pode acontecer em 22%. Muito alto. De uma semana de passagem até 2 anos. Tem estudos em que eu fiz um levantamento, estudos inclusive brasileiro no Rio de Janeiro, onde eles levantaram o tempo que isso pode estar acontecendo, então é entre uma semana até 2 anos de passagem de catéter. Olha só, né? Criança é outro mundo mesmo. Aí eu acho que... Eu não sei se ficou claro o que é essa síndrome, como que fica esse retentor interno. Eu espero que tenha ficado claro para as pessoas. Aqui ninguém comentou nada sobre essa dúvida, né? O que o pessoal está fazendo são muitas perguntas. Eu estou enlouquecendo aqui. Eu acho que a gente vai precisar fazer outra live. Mas assim, eu estou tentando, na medida do possível, contemplar todos, tá, colegas? Não fiquem chateados comigo. Então, há medidas para prevenção dessa síndrome, o pessoal está perguntando. Catéteres bem posicionados, catéteres bem fixos. Importante você, nas anotações pós-passagem de catéter, você ter isso tudo documentado, inclusive o ponto de fixação, a altura de fixação desse retentor externo, para você ter essa margem e saber que sempre vai estar fixo ali naquele posicionamento. E ensinar também para o paciente ou para o cuidador a importância de se manter ele fixo desta forma. Então, evitar tracionamentos, principalmente tracionamentos bruscos, pacientes neurológicos, pacientes com convulsão, corre grande risco de tracionar acidentalmente. Então, uma das dicas, assim,
de vivência que a gente encontra a possibilidade de usar uma cinta, não uma cinta elástica, uma cinta de fixação para evitar que esse paciente, às vezes até criança, que é muito fácil de botar a mãozinha ali até por curiosidade e tracionar acidentalmente. E aí, quando a gente pensa e traz essa informação do posicionamento externo, onde ele está fixo, ele vai trazer essa segurança para a gente. Então, eu sei que ele está fixado em 2 externamente, ele está posicionado no lugarzinho certo. Também, né, Elaine, só para complementar aqui, às vezes a gente vê o paciente ou algum profissional, mas bota um tufo de gás, né? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa orientar, né, nesses casos. E outra coisa é que pacientes que perderam peso por neoplasia, conforme a indicação da gastrostomia, ao iniciar dietas por gastrostomias, eles acabam ganhando peso. E aí, se a gente não se atentar e saber que esse retentor, ele pode ser tracionado, ele pode ser ajustado. Então, é para isto que ele serve. Então, a gente usar disso. Por exemplo, paciente com megacólon, onde tem possibilidade de distensão abdominal, muitas vezes a gente sempre vai ter que estar ajustando externamente este fixador externo, exatamente para não comprimir, para não tracionar, não correr esse risco. Sim. As pessoas estão dizendo que a live devia durar a noite toda, eu não concordo. Muitas pessoas pedindo, eu não sei se vai conseguir demonstrar por conta que está rompido o balonete, mas assim, tem muita gente pedindo para tu fazeres o teste do balonete. Será possível? Não vai. O que eu Só mostrar por onde fazer, enfim. E aí eu já queria aproveitar para responder uma das perguntas também, eu já estou aqui metida, já sou mediadora junto com a palestrante, ai meu Deus. Mas assim, teve um colega que perguntou se é comum nós encontrarmos a sonda Foley, né, funcionando como gastrostomia. Na minha realidade, infelizmente, isso a gente ainda encontra, tá? Não é a grande maioria, mas volta e meia aparece, né, um paciente, infelizmente, dessa forma, tá? Sim, nós encontramos sim, não é o catéter ideal, lembrando que o catéter Foley ele não tem essa finalidade, até mesmo é uma garantia do fabricante, né? O uso inadvertido não garante uma terapia adequada, então a gente precisa também saber disso. Eu não vou ter como, porque o balonete realmente ele está completamente danificado. Então, ele tem uma via exclusiva, e você vê que ele é até diferente. Olha a coloração amareladinha para lembrar que esta é a via de preenchimento a via do balão, tá? Outra coisa que eu queria mostrar, este aqui é um catéter de via endoscópica. Esse aqui é o retentor interno do catéter de primeira passagem. O cogumelozinho. Tá? O cogumelozinho. Então, se a gente pensar que aqui é a parte gástrica, ele vai ficar exatamente dessa forma, tá? Se a gente tracionar, pode ser que aconteça o deslocamento, ele fica nessa porção, é aí que acontece a síndrome de Barrett-Bumper. Então, se eu administrar dieta neste posicionamento, eu posso fazer uma peritonite no paciente. Tá. Então, a gente vai ter que deixar o teste do balonete para a próxima. Sim, o catéter, né, o Foley, ele causa bastante granulomas, a gente vê isso na nossa realidade, é uma pena, é lamentável, né? Mas a gente precisa ir adaptando, né, de acordo com o que se apresenta. Nós temos 1 minuto para terminar nossa live, colega. Uau, nós não falamos de jejum. Nós não falamos de jejum, nós não falamos dos cuidados. E agora, produção?
Nós vamos ter que voltar outro Vamos para uma, dia para vamos marcar continuar, uma né? próxima. Fazer o quê se o papo estava tão bom, né, Elaine? Mas realmente, se a gente para pensar, os cuidados com gastrostomia, às vezes a gente releva em vários aspectos. Ah, é uma terapia segura, é uma terapia que traz grandes benefícios aos pacientes que dela precisam e requer realmente de vários cuidados. E aí, se fazendo da forma correta, seguindo os princípios de cuidados com a pele, com a mobilização do catéter, esse paciente só tem a ganhar. Então, Essa, eu acho que essa falta 10 segundos, a gente vai deixar nosso super beijo, agradecer e prometer que a gente volta, se a Soubeste quiser. gratidão a todos. Muito Beijo, obrigada. gente. Fiquem com Deus. Beijo a todos.